Me ajudem a entender uma coisa. Cultura, o que é? Se a gente fôssemos definir cultura em uma palavra, nós diríamos cultura é difícil. Porque é um termo tão abrangente que é difícil realmente resumir em uma palavra. Para nos ajudar, eu trouxe alguns universitários aqui para resumir um pouquinho o que é cultura. Um diz desse jeito, ó: cultura é um sistema de símbolos, atitudes, comportamentos, relações, crenças e respostas ao meio ambiente que este grupo humano reside, em contraste com outros. Já um outro universitário dirá assim: cultura não é algo fácil de definir, como eu acabei de dizer, é algo difícil. E normalmente significa a maneira pela qual produzimos ou padronizamos, na verdade, as pessoas. E aí ele vai definir assim: cultura é todo comportamento aprendido socialmente, que é adquirido por gerações ou é inovado, mas existe um grupo praticando aquele comportamento. E ele vai mais à frente, designa a maneira, a forma, os valores, os modos, a moral, a expressão e as conquistas. Eu gosto de definir assim, agora eu vou deixar os universitários de lado. Eu gosto de resumir desse modo, é um modo mais reducionista, mas cultura é aquilo que é comum entre as gerações. Pronto. Aquilo que é comum entre as gerações é cultura. E aí vai entrar várias coisas que acabamos de citar: crenças, costumes, forma de fazer as coisas, formas de entendimento, mas é algo comum às pessoas. E aí você percebe que o que é comum para uma cidade não é comum para outra, quanto mais de um país para o outro. E a partir daqui você já começa a fazer uma comparação. Qual cultura é melhor? Se um sociólogo desta época ouvir esta pergunta, ele vai logo reprovar. Não existe isso de cultura melhor. Isso é etnocentrismo. Eita, que palavra difícil, parece um palavrão, né? O que é isso? É você achar que sua cultura é melhor, é destacar a sua cultura e rebaixar as outras culturas. É uma forma de preconceito com aquilo que é estranho e supervalorização do que é seu. Bem, tudo bem. Agora, é meio estranho você dizer que é normal comer gente e é a mesma coisa normal não comer gente. Canibalismo é a cultura? No Brasil era. E aí você chama essas duas coisas de normais, é um pouco estranho. E a partir daí percebemos que não somente em nossa cultura, mas em todas as culturas, existe um anseio pelo bem que não é alcançado. E existe, desse modo, em todas as culturas, uma cultura contra Deus. Uma cultura que se opõe a Deus. Uma cultura que promove rebeldia, a imoralidade, um comportamento, uma crença que afasta o homem de Deus. Eu não estou dizendo religiosidade, não é isso. Eu estou dizendo afasta o homem do Deus verdadeiro. E desse modo nós podemos perceber que existe uma cultura, ou pelo menos traços de uma cultura boa em meio a essa cultura mal. E essa cultura mal, ela não está apenas aqui, no Brasil, ou aqui somente nos Estados Unidos. Está em todos os cantos. Mas a conversa está um pouco teórica. O que eu quero realmente que vocês percebam é como nós, que somos salvos, podemos reagir a essa cultura má. Essa cultura que está
permeando todo o mundo. Como nós podemos viver e nos relacionar em meio a esse mundo rebelde, que já chamamos de outro modo como o reino caído, o reino rebelde a Deus. E aí eu quero que vocês abram em Gênesis capítulo 6 e leiamos o versículo 9. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. É nos dito o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus poderoso, louvado seja o teu nome. Neste momento nós estamos reunidos aqui para aprender a tua palavra. Que teu Espírito habite ricamente em tua igreja e nos traga concentração e amor ao Senhor. Que nós possamos prestar atenção e sairmos diferentes daqui. Que eu possa ser tua boca, que eu transmita a tua palavra, que não haja freios naquilo que convém a ti. E para minha pessoa, Senhor, reduza. Senhor, peço por tua igreja neste momento e peço por mim. Amém. Bem, como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Gênesis, livro este escrito por Moisés, direcionado aos filhos de Israel que entrariam na terra prometida. Então, é um livro antigo. E nós estamos agora numa nova temporada. O livro de Gênesis, há várias divisões que começam com essa partícula, a história de. Vimos a história dos céus e da terra, que não acabou tão bem. Vimos a história de Adão, capítulo 5, que acabou pior. E agora começamos a temporada da história de Noé. Essa história inicia com um personagem que nos trouxe esperança da temporada anterior, Noé. E este homem, ele é apresentado com várias características que indicam que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Qual foi o outro homem que tinha esse tipo de relacionamento, que andava com Deus? Na viração do dia, Adão se encontrava com Deus. Adão andava com Deus. E outro homem, cujo nome é muito conhecido por vocês, Enoque, ele andou com Deus, ele se encontrava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, de tal maneira que Deus impediu que ele morresse, e ele foi arrebatado. E agora, por fim, nós temos Noé. E Noé é um homem que imediatamente se destaca porque ele não se enquadra na cultura, ele não se encaixa na cultura reinante, ele é um homem desconexo, é um homem diferente, ele é um homem separado. Por quê? Porque ele é o único que tem um relacionamento com Deus naquele mundo. Então este é o homem que nós estamos vendo. Agora veja o cenário, veja a cultura que ele estava inserido, onde Noé vivia, como eram essas pessoas. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aquilo que Deus criou, que Deus ordenou, que Deus colocou como bom, um cenário perfeito de paz, tudo funcionando como deveria funcionar, estava totalmente corrompido, estava depravado. Os pecados daquelas pessoas estavam contaminando a terra, e não somente isso, estava tirando a paz daquele mundo. Israel foi alertado que não deveria fazer como as nações cananitas, porque eles, com os pecados deles, inundaram, corromperam a terra, e por isso eles seriam exterminados. Desse mesmo modo, eram aqueles povos antes do dilúvio. Eles bagunçaram, transformaram a terra em um caos. E aí,
é inevitável a reação de Deus. Verso 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O mundo estava perdido. Aí você deve estar se indagando: rapaz, se o mundo estava pior como hoje, ou pior até mesmo de como nós vivemos hoje, como Noé pode ser justo? Como Noé tem essa atitude de não se relacionar com a cultura? Como é que Noé não se frustra em sozinho viver como um justo? Esse negócio de Noé ser justo na sociedade corrupta não tem sentido. Imagine Noé devolvendo troco numa sociedade onde todo mundo rouba, onde Noé não fala mal dos outros, onde a sociedade todo mundo fala mal dos outros. Não tem sentido. Em outras palavras, como ser bom numa sociedade má? Qual razão para ser bom na sociedade ruim? E aqui alguns crentes entraram em algumas alternativas ao longo da história da igreja. A primeira alternativa seria o seguinte: bem, nós precisamos se misturar com a cultura. Nós precisamos fazer as mesmas práticas e deixar de lado aquilo que nós chamamos de pecado, abrir mão de crenças fundamentais para que nós possamos sobreviver, para que nós não sejamos engolidos e possamos ser relevantes em meio à sociedade. Sabe o que aconteceu com estas igrejas? Elas fecharam suas portas e os crentes se desviaram. Elas não foram relevantes. Elas foram tão irrelevantes que o mundo ganhou elas. A segunda alternativa: alguns propõem a guerra santa, exterminar o mal de todas as pessoas que se opõem a Deus de vez, ir até Jerusalém e derrubar os ímpios. E qual foi o resultado disso? Morte de crentes e descrentes de forma inútil. Novamente, foi uma reação errada à cultura. Já uma outra vertente, que inclusive teve um monge muito famoso que propôs isso, influenciado por alguns cristãos, proporam nós estarmos passivos, presos aos nossos princípios, mas de modo a não revidar, a não agir contra, a não empregar nenhum tipo de força à injustiça, ao mal, viver de modo correto, mas não fazer nada em relação ao mal. Todavia, na verdade, isso só abriu margem para mais violência. Isso parece um pouco distante, não é para vocês? Estou dizendo aqui teorias de irmãos que tentaram resolver o nosso comportamento em relação ao mal, em relação à cultura má. Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Essa semana eu ouvi um cidadão dizendo que teve a sua carroça roubada aqui em Marizal, e ele viu o ladrão roubando essa carroça. E a única maneira que ele tinha, segundo ele, no dizer dele, era matar o ladrão. Ele tinha arma, mas ele não matou o ladrão porque ele era crente. E aí ele preferiu deixar a carroça ser roubada. Olha só, está vendo como isso está próximo a gente? Será que vocês não passaram por coisas semelhantes hoje mesmo? Então, será que essa é a posição de resistência que nós precisamos ter em relação ao mal? Bem, o texto falará, não esse, mas no capítulo 9, que Deus, Ele organizará a sociedade para que o mal seja punido. Então, essa terceira
posição também não é a posição adequada à Bíblia. A resistência ao mal que Deus nos chama, a resistência a essa cultura má, ela precisa de um equilíbrio mais difícil que, não, vamos só sofrer, pronto. E também não é, vamos matar todo mundo, também não é assim. E aí nós entenderemos aqui. Resistir ao mal, resistir à cultura má, é como Noé. Você não vai se misturar com a cultura. Você vai se preservar íntegro, mas você fará aquilo que está à sua responsabilidade, honrando os meios pelos quais Deus estabeleceu. Pronto, aquele caso que eu apresentei agora, do cidadão aqui em Marizal. Muitos casos nós seremos prejudicados, principalmente quando se diz respeito à nossa honra. Seremos prejudicados. Mas, em alguns momentos que precisaremos defender a vida de alguém, ou até mesmo a nossa vida, nós precisaremos agir em defesa. Nós precisaremos resistir ao mal com a força necessária. É o conceito de legítima defesa. E isso não está errado diante de Deus. Isso é o meio pelo qual Deus deixou para que nós sobrevivamos ao mal, a essa cultura má. Mas resistir ao mal não somente se restringe a essa questão de violência e não violência. Deixa eu dizer outros pontos. Resistir a essa cultura corrupta significa que nós resistiremos à mentira. É comum as pessoas mentirem? É comum as pessoas mentirem. É uma cultura as pessoas mentirem. As pessoas aprendem a mentir, geração a geração. Quando chega um cobrador lá na casa de determinada pessoa, e aí o pai manda o filho dizer: diga que eu não estou em casa. E o filho já aprende uma cultura de mentira. Mas não é porque seja comum a mentira que nós também usaremos de mentira. Nós não usaremos a mentira para ganhar dinheiro do governo, mesmo que alguns governantes usem de mentira para ganhar dinheiro nosso. Nós não usaremos de mentira para ganhar benefícios do governo, mesmo que esses governantes e outras pessoas estejam fazendo a mesma coisa. Mas é comum. Mas essa é a cultura do mundo. Devemos resistir à cultura maligna. Outro ponto, a indecência, a nudez. Coisa mais normal do mundo hoje, roupas indecentes. Para um homem achar uma roupa hoje decente é complicado. Ele tem que comprar um número maior do que o seu, porque é complicado. Não é só mulher não, é homem também. Então, onde você for, seja na praça, seja em um ambiente mais rebuscado, seja em ambientes de exercício, seja em qualquer lugar, há indecência, principalmente na internet. É comum. Então, se você se vestir de forma indecente, vamos dizer, você vai para a praia, aí você bota um biquíni, um biquíni masculino ou um biquíni feminino. Normal, todo mundo está de biquíni na praia, não é? Não tem problema nenhum. Todo mundo está vestido desse modo. Não faz sentido você ir de terno, concordo, não faz sentido você ir de terno na praia. Mas a indecência do biquíni não cabe a você. Você precisa resistir. Você precisa ser íntegro. Você precisa andar como Noé andou. Você é uma pessoa que se relaciona com Deus. Você é uma pessoa que tem a cultura de Deus, não a cultura do mundo. Você não segue aquilo que é comum. Você segue a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Festas religiosas. Pronto. Aqui é um ponto delicado. O Brasil é um país católico, foi fundado por católicos.
Mesmo que as pessoas não sejam praticantes, o calendário do Brasil é católico, os feriados são católicos e as festas, a maioria das festas que nós temos são católicas. Como nós se relacionaremos com essas festas? Tudo se tornou cultural. Coisa mais normal do mundo. As cidades param para realizar esses eventos. Isso movimenta a economia. E aí entra a grande questão. Será que alguma dessas festas cabe? Realmente eu preciso estar naquela festa? Eu não tenho outra escolha. Eu não tenho como evitar essa festa, eu preciso estar nesse ritual. Perceba, não é porque seja comum que é algo normal. Principalmente hoje, na época da ciência, na época da intelectualidade. Não é porque seja comum que nós temos permissão para se relacionar com esse ou aquele tipo de cultura. Então, gente, vocês precisam avaliar de fato: será que eu devo ou não estar neste ambiente, nesta festa, nesta reunião? Porque nós precisamos resistir à cultura maligna. Não é aquilo que seja normal. Vamos lá. Descompromisso com a igreja. Não, deixa eu falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão da festa. O pastor William estava me dando uma carona, ele contou uma piada sobre os irmãos dizerem Ave Maria. Aí o pastor chegou na igreja e ouvindo as pessoas dizendo Ave Maria. Aí ele convocou um diácono e disse assim: faça o seguinte, conte quantas vezes as pessoas dizem Ave Maria. E aí o diácono: tá bom, pastor, vou fazer isso durante uma semana. E aí terminou a semana, o diácono chegou lá no gabinete do pastor: pastor, rapaz, está grave a situação. E o que foi, meu irmão? Os irmãos disseram 999 vezes Ave Maria. Aí o pastor: Ave Maria, meu irmão. Aí, vixe, agora completou as 1000. Então, cultura. Veja bem, cultura é cultura, ela está entranhada na gente, e de tal maneira que nem percebemos que estamos fazendo aquilo que nós dizemos que é errado, que desaprovamos, que é contrário a Deus. Então não é porque você se tornou crente, que você agora vem para a igreja, ou que você tem tantos e tantos anos de crente, que você se despiu da cultura do mundo. Nós ainda estamos nesse processo de purificação. E não é porque seja normal. Pronto, essa questão da piada. Toda a igreja dizia, até o pastor dizia Ave Maria. Nesse caso, nós precisamos ser mais vigilantes. Agora vamos aqui para o ponto do descompromisso com a igreja. Na EBD, o Ulisses estava falando sobre esse cenário. Que o pastor William disse que lá na igreja católica de Martins não tinha quase ninguém com a cidade cheia. Ou seja, é comum em todos os cenários religiosos, pelo menos no cenário cristão, quando eu digo cristão não é protestante, é cristão católico, enfim, geral, as pessoas serem descomprometidas com o culto. Elas vão para a igreja se quiserem, se der, diferente de antigamente. E aí, isso é o que? Comum. É tão comum que se você encontrar um crente em casa, você não vai achar estranho. Por quê? Porque é comum. E aí entra o problema. Não é porque seja comum que está certo. Porque este comum aqui é pecaminoso, é diabólico. A época de Noé, meu amigo, o povo estava se matando. Era comum. Era comum estar tendo guerra como está tendo agora. Comum. Ninguém está ligando para isso.
É comum faltar à igreja. É comum você não ter compromisso com Deus. É comum. Mas é aí que mora o problema. Deus quer que você resista a essa cultura corruptora. Fuja do individualismo. Hoje nós só pensamos em nós. Só pensamos na minha vida, nem mais nos meus pais, na minha mãe, nos meus filhos. O pensamento é só o eu. Esse é o comum também. Você encontrará enxurradas de mensagens na internet dizendo: se valorize, preste atenção apenas na sua vida, no sentido de focar apenas em você, no sentido de cuidar, no sentido de a sua preocupação, não em falar mal, mas a sua preocupação de se importar, em valorizar apenas a sua vida. É sempre o eu. Nós vivemos nesse individualismo. Então, trazendo aqui para a igreja, se eu estou bem, tudo bem, está ótimo. Se a irmã Diná não está bem com a igreja, não importa. O importante é que eu estou bem. O importante é que eu estou bem. Eu não me importo com minha irmã Diná, mas nós somos um corpo. E um corpo é todo ligado. Se a irmã Diná sofre, eu também sofro. Logo, esse individualismo afeta a igreja. Quando o irmão, pegar essa questão do irmão faltar à igreja. Quando o irmão falta à igreja, não é aquela questãozinha de escola. Vamos ganhar uma presença para vir um Bolsa Família. Não é isso não, gente. Porque o irmão faltou? Será que teve algum problema? Será que ele está com problema de saúde? Será que aconteceu alguma coisa com a família dele? Será que um pecado está matando a vida espiritual dele? Ele precisa da minha ajuda. Pode ser apenas uma eventualidade, um acidente que aconteceu naquele dia, enfim, mas você demonstrará preocupação com a vida do irmão, e não com um legalismo de estar ou não estar em determinada programação. Desse modo, nós precisamos lutar contra o individualismo. Resista ao individualismo e não se renda ao cientificismo. Hoje nós vivemos na época do intelectualismo, pós-iluminismo, tantas palavras, purismo. O que significa isso? Significa que o cientificismo que eu falo tudo tem que ser explicado sem a presença de Deus. Eu não estou falando da ciência, onde você faz um estudo observável com testes. Não é isso que eu estou falando. Sobre leis, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a busca por eliminar a Deus com um universo puramente materialista. Hoje nós, por termos esse cientificismo, acabamos abrindo mão da nossa fé, abrindo mão de crenças nossas para sermos relevantes para as pessoas que odeiam a Deus. E não podemos fazer isso. Precisamos resistir à cultura maligna. Novamente, eu não estou sendo contra o estudo ou contra a ciência em si, mas o uso perverso da ciência contra Deus. E aí, gente, tudo isso é difícil de se fazer. São atitudes difíceis. Eu concordo com vocês, se vocês disseram isso que eu estou repetindo. É difícil de resistir à cultura. A cultura está imersa, na verdade, nós estamos imersos à cultura. É difícil ser apenas aquele pontinho, aquela pessoa a única pessoa que vai mais vestida para a praia. Nós pareceremos uns papangus indo desse jeito para a praia. Não é? Uma mulher indo para a academia de saia, todo mundo vai rir. É difícil, passaremos vergonha, realmente. Seria muito mais fácil seguir o curso da água, nadar de acordo com a correnteza do rio. Mas a mensagem não para aqui. Deus nos dá motivação para fazer isso. Querem ver? Olha aqui.
Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma harpa de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ponto. Antes de eu explicar esse texto, deixa eu lhe trazer algumas ilustrações. Por que um jovem se mata de estudar, mesmo não tendo a prática de estudar, e mesmo não gostando de estudar, para entrar numa faculdade? Qual o motivo de passar noites acordado para concluir uma faculdade? Ou fazer igual a Emanuel, que passa o ano todo pegando um ônibus, 3 horas da vida dele gasta dentro de um ônibus, de segunda a sexta, numa buraqueira tamanho comum. O que faz esse jovem passar 5 anos da vida dele nessa luta? É porque ele gosta do sofrimento? De passar a noite desacordado, longe da sua família? Não, ele está mirando o quê? A formação, a profissão dele, o sustento dele. Uma mãe, o que faz uma mulher em sã consciência colocar a vida dela em risco, em passar num parto e ter uma criança que vai tirar a sua paz, o seu descanso para o resto da vida? É porque ela gosta do sofrimento? É porque ela tem prazer em estar aflita? Não, de modo nenhum. Porque ela se alegra com a vida do seu filho. Ela passa todos esses riscos, porque melhor do que o conforto dela é o prazer da maternidade. Desse modo, resistir à cultura em si é algo ruim, gente. Eu concordo com vocês. Muitas dessas coisas podem parecer até banais, mas no momento em que decidimos ir contra, se torna um peso, somos prejudicados, perdemos benefícios. Mas veja, fazemos isso por quê? Porque Deus garante o nosso futuro. Nós fazemos o que fazemos porque Deus garante tanto o nosso presente, mas Ele garante o nosso futuro. Essa é a razão pela qual nós nadaremos contra a correnteza. E ironicamente, aqui no texto, Deus disse assim: darei cabo a este mundo que está corrompido. Ou seja, Deus trará um caos, Deus destruirá o mundo que já está destruído, para que Deus possa a fim de organizá-lo. Mas nesse ínterim, nesse meio curso, o que Deus faz com Noé? Deus dá capacidade de Noé ser justo. Deus está promovendo o meio de Noé ser salvo da destruição. Ou seja, Deus está dando garantias que Noé vai viver. O que Noé está fazendo terá futuro, não será em vão. E Deus ainda vai mais adiante: eu farei uma aliança com você. O que é uma aliança? Pronto. Uma aliança. Não é isso aqui não, a aliança que Deus está falando aqui é um compromisso que dá direitos a Noé. Direitos esse que obriga Deus a agir como tal. Assim Deus também fez aliança com Israel. Lembra que esse livro é escrito para os filhos de Israel? Então Deus fez uma aliança com os filhos de Israel, que cuidaria de Israel mesmo que Israel pecasse. Isso dá segurança, irmãos. Isso explica porque a nação de Israel até hoje não sumiu com tantos inimigos. A aliança, o compromisso de Deus são os direitos que Deus espontaneamente dá ao homem, mesmo o homem não merecendo.
Deus nos dá garantias, Deus nos dá segurança, mesmo onde nós estamos, e mesmo nós não merecendo, Deus faz isso, gente. Pronto, uma pessoa que se emprega hoje em dia, ela assina a carteira, não é verdade? Então, quando ela assina a carteira, ela tem os direitos dela, ela está respaldada pela justiça, ela está segura, ela está protegida, ela está ali amparada. Mas melhor do que assinar a carteira é a aliança que Deus faz. Essa aliança trouxe a Noé a motivação para ele continuar esta obra. E assim Noé fará um barco colossal, um barco que tem 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Um barco de madeira dessa proporção nunca existiu na humanidade, a não ser em Noé. Sabe quantas ovelhas caberia nesse barco? Um pouco mais de 125 mil ovelhas. Imagina aí se o barco era grande. O barco é grande, não é bonito de se ver. Agora quem fez foi Noé. Sabe o que é isso? Deus proveu o meio que nós se salva? Proveu. Mas quem foi cortar a madeira? Foi Noé. Quem foi montar o barco? Foi Noé. Mas a provisão não foi Deus? Não foi. Aqui o meio pelo qual Noé vai sobreviver ao dilúvio. Mas mesmo assim deu trabalho para nós. Deus provém a salvação, mas não significa que nossa vida vai ser fácil não, irmãos. Aí tem muita dificuldade. Deixa eu dizer um caso que aconteceu comigo. Eu fui montar um armário grande, tudo com as peças organizadas, com instrução bem bonitinha, separadas e tal. Eu só tinha que montar. Meu amigo, ô trabalheira. Foi difícil, mas consegui, graças a Deus. Imagine Noé montar um barco dessa proporção. Muito trabalho, muita fé, muita perseverança, muita resistência à cultura. Se vocês se colocarem no lugar de Noé, seria muito mais fácil Noé fazer o quê? Homem, para que isso? Para que todo esse desgaste? Para que todo esse esforço? Homem, deixe quieto, ao invés de destruir o mundo, vamos deixar assim, né? E vamos aí vivendo e tal. Para que isso? Cortar essa rama de madeira? Seria muito mais fácil, irmãos. Mas Noé não escolheu o caminho fácil, ele escolheu o caminho de Deus, porque ele tinha garantia que Deus assegurava o futuro dele. Assim fez Noé, versículo 22, conforme tudo que Deus ordenara. E aí, meus irmãos, resistir à cultura é difícil, mas vale a pena, porque Deus garante o nosso futuro. Existe uma história de um garoto que era obrigado a aprender piano. Este garoto, ele fazia isso com muito rancor. Sabe por quê? Porque ele queria jogar bola. Na hora que ele ia treinar o piano, os amigos dele estavam jogando bola do lado de fora, ele via pela janela. Aí, de repente apareceu um anjo, pegou esse garoto e levou ele para outro lugar. E de repente esse garoto está com o anjo numa grande orquestra, belíssima, com vários instrumentos, muito bem organizada, uma sinfonia incrível de tirar o fôlego, de colocar você em outro momento, em uma sensação indescritível. E ele ficou surpreso com a maestria que aquele chefe da música estava regindo toda aquela orquestra imensa. E no final ele viu que a multidão
multidão que estava dentro da orquestra aplaudia intensamente, de forma vibrante, ao maestro. E ele chegou para o anjo e disse assim: quem é aquele maestro que todas as pessoas estão gostando? Realmente ele fez um trabalho espetacular. Aí o anjo virou para o garoto e disse: esse maestro será você no futuro. Aí o garoto ficou muito feliz e o anjo trouxe ele de volta para casa. Como será que esse garoto vai estudar piano agora? Será que ele vai estudar com raiva ou vai estudar agora empenhado? Então, irmãos, o futebol em si não é algo errado, não. Aqui foi usada a questão do futebol, aí vão dizer, é pecado futebol. Não é isso não, gente. O futebol em si não é errado. Pode se tornar errado, como muitas coisas. Porém, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós, no meio da resistência à cultura maligna, temos que ter um olhar para o futuro. Temos que olhar para aquilo que Deus está prometendo para a gente, aquilo que Deus está garantindo para a gente, para nós nos motivarmos. Senão, não resistiremos. Hoje, eu resisto a ir jogar bola, amanhã eu não resisto. Pronto, deixei o piano de lado e nunca vou ser o maestro. E sendo mais específico, você, coloque isso na sua cabeça. Você não tem como se motivar se você é uma pessoa que não se encontra com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um homem que se encontrava com Deus, que revivia essa lembrança, que Deus garantia proteção, futuro para a sua família, que Deus garantia que o trabalho dele não seria em vão. Mas imagine nós, passamos a semana toda sem ao menos orar. E quando oramos, nem pensamos em Deus, estamos pensando naquilo que precisamos apenas, nem imaginamos quem Deus é, nem queremos saber quem é Deus, nem queremos gastar tempo com Deus. É tanto que a Bíblia nem é aberta. E aí você vai se motivar como a resistir à cultura? Se você não se encontra com aquele que garante seu futuro, você vai se esquecer. E aí você vai cair. E aí você vai ceder. Então, irmãos, precisamos se motivar, se encontrando com Deus, acreditar no nosso coração, se apaixonar. Nós precisamos aquecer-se diante de Deus. Precisamos ter esse relacionamento íntimo diariamente. Não só aqui na igreja, mas toda semana. E você quer um bom motivo para desistir dessa cultura mundana? Vou lhe dar agora um bom motivo. Qual é o resultado da cultura contra Deus? O que vai acontecer com essa cultura aqui que nós estávamos inseridos? Destruído. Vai ser destruído. Em outras palavras, imagine a pessoa mais rica, que usou de meios ilícitos para ser rica. Quando ela morrer, ela vai levar alguma coisa para o caixão? Nada. Nem um caixão que ela está usando vai ficar com ela. Os outros levam. Nada. Imagina a pessoa hoje mais famosa, que usa de meios imorais para ser conhecida. Quantos imorais foram esquecidos ao longo da humanidade? Nada. Tudo vai ser destruído. Tudo. Noé, um louco, um lunático, diante da cultura dele, vai sobreviver ao dilúvio. A cultura da família dele é que vai passar essa destruição. Então, o melhor motivo, irmãos, para resistirmos a essa cultura contrária a Deus, é: a cultura do mundo vai desaparecer e apenas a cultura de Deus vai persistir. Essa é a melhor motivação que você pode ter. Evangelizar, irmãos, desse modo, é o ato mais proveitoso que podemos fazer.
Parece estranho, as pessoas não querem Deus, e é muito desconfortável chegar lá para as pessoas e falar sobre Deus e até confrontar elas. Mas veja só, se essa pessoa se converter, ela vai atravessar o dilúvio, ela vai viver para sempre, ela vai estar nessa festa que nós estaremos com Deus para sempre e sempre, ela vai gozar de Deus. Se você pudesse fazer um investimento que rendesse 200 anos de proveito, será que seria um bom investimento? Evangelização. Evangelização. Se você for um instrumento de Deus para tirar uma alma do inferno, a riqueza é grande, grande. E devemos, irmãos, assim ser motivados a resistir à cultura, pensando no futuro, mas resistir à cultura, sendo motivados por Deus, também acalma o nosso coração. Vamos lá. Como é que nós resolveremos o mundo hoje? Problemão, né? É difícil. Vamos trazer aqui para normalizar. Mais meio fácil, igual um matuto. Como nós resolveremos os problemas do Marizal? De sua casa. Vamos lá. Como nós resolveremos os problemas de sua casa? Tem cano quebrado, a pessoa não respeita, tem dívida atrasada, complicada, né? Mas veja só, o problema do mundo, Deus está dizendo, eu vou resolver. É melhor motivação do que essa, meus irmãos? Você está trabalhando já com sucesso na porta. É como se você fizesse um investimento e já tivesse a garantia que ia receber. Deus está dizendo, não se preocupe, eu vou resolver. Então a maior motivação que nós podemos ter para resistir à cultura é que Deus vai resolver esse mundo, não nós. Não é nós que transformaremos as pessoas, mas Deus. Não é nós que tiraremos o mal, é Deus. Logicamente teremos nossas responsabilidades, como Noé teve de construir a arca ao longo deste caminho, mas o trabalho principal é de Deus. Então, maravilha, é para glorificarmos a Deus. Veja que essa motivação, ela deve estar em quem? Em Deus. Deixa eu só dizer uma curiosidade aqui para vocês. Sabe quantos anos levou mais ou menos para Noé construir essa arca? Em torno de 100 anos. E ao longo desse período, ele chamou as pessoas ao arrependimento. O Novo Testamento falará sobre isso. Sabe quantas pessoas se converteram? Vamos lá, quantas pessoas entraram na arca? Noé, a esposa, aí os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Dá quantas pessoas? 8. Imagine, durante 100 anos, a nossa igreja ter 8 pessoas. Beleza, né? Domingo após domingo, o mesmo número de pessoas, não muda nada, não transforma ninguém. Você chega no comércio, é mal recebido, você é irrelevante. Ano após ano, as mesmas pessoas. E a igreja sempre vazia. E aí? Isso é motivador, é? Não. Mas a nossa motivação não deve estar nas pessoas, deve estar em Deus. Deus cai no nosso futuro, não são as pessoas. Nós amamos as pessoas, é bom estar com as pessoas. Quanto mais melhor, é uma alegria. E, infelizmente, essa cultura é tão cruel
que muitos não estão nem aí para essa mensagem. Não estão nem aí. É antinatural, é contracultural. Então não se motive nas pessoas, você se frustrará. Se motive em Deus. Olhe para Deus, olhe para a voz de Deus. Deus que garante o nosso futuro. É Deus que sustenta o nosso coração, não são as pessoas. Não olhe para o lado, olhe para cima. Continue olhando para cima. As dificuldades vêm, mas você olha para cima. É Deus que deve motivar o seu coração. E aqui eu quero encerrar só com essa aplicação. Se existir alguém hoje aqui que está abraçado, íntimo com essa cultura contrária a Deus, que é rebelde a Deus, que não se submete a Deus, Deus lhe chama hoje para você se arrepender, para você sair. Noé fez esse barcão para salvar a humanidade, mas maior que Noé foi Jesus. Ele não passou 100 anos, mas aquelas poucas horas na cruz do autor da vida é a porta, é o barco que nos leva para o céu. Então, se você hoje ainda está abraçado com essa cultura, arrependa-se, venha para Cristo e não seja levado pelo dilúvio, pela ira de Deus. Venha para a salvação de Jesus Cristo. Vamos orar.